E atenção, hein? Quarta-feira, Alexandre de Moraes determina que a PF abra inquérito contra o candidato que lidera as pesquisas, Flávio Bolsonaro. Segundo a PF, relata Moraes e Moraes relata a PF, Flávio teria postado alguma coisa que teria ofendido o Luiz Inácio. Interessante, o Moraes não está nem no TSE, né? Mas parece que quer ser o condutor das eleições de novo. E o Gilmar Mendes, de novo, começa quarta-feira ameaçando fazer isso contra Alessandro Vieira, isso e aquilo outro e tal. De novo, eles falam em anonimato para os jornalistas que até o final do ano vão tornar o Alessandro Vieira senador inelegível. Entendi. E vocês viram também hoje o dono da página Choquei, que trabalhou muito com o STF, o governo Lully, em 2022, foi preso. Acusações são coisas terríveis. Terríveis. Moraes manda a PF abrir inquérito contra Flávio por suposta calúnia. Lully! Começou. Aí você diria, meu Deus, eles já começaram. Eles vão fazer aquilo de novo, meu Deus. O Gilmar Mendes disse ontem, não me desafiem. Eu adoro ser desafiado. Gente, é necessário que se faça um diagnóstico científico sobre esse comportamento. A pedido da PF, claro, alguém pediu para a PF pedir. A pedido da PF com parecer favorável de quem? Da PGR. Moraes abre investigação contra Flávio Bolsonaro. Eu hoje vou me furtar, essa palavra não é boa, quando se vive debaixo de um governo desse, de fazer certos comentários, porque muitas coisas vocês já sabem. É desnecessário se repetir, né? Essa é para você, Francisco. Aliás, final de semana eu fiz um comentário. Repliquei aqui uma crítica que alguém fez a Lula e o Francisco deixou uma mensagem aí. Cale a bocarra, maldito comentarista. Não. Cale a maldita bocarra, vírgula, comentarista. Disse o Francisco. Primeiro que eu fiquei assustado, ele sabe fazer um aumentativo de boca. Bocarra. Agora, o que ele diria? Minha boca é pequena. O que ele diria da boca do Dr. Gilmar Mendes? Tem aumentativo para bocarra? Alguém diria beisola. Aí é maldade. Hoje em dia, quando se fala em beisola, a gente não já sabe qual é. Se é aquele que está lá no refúgio dos artistas, que reclamava de não ter privacidade naquelas horas. Ou então, aquele Gilmarzão. Ei, rapaz, o Gilmar disse... Alguém pode dizer, Gilmar, como você é cruel, mas essas coisas não se repetirão. Ontem ele estava dizendo... Gente, ontem foi a sessão da turma a qual pertencem aqueles caras ontem. Foi um negócio assombroso. Mas eu disse que eu não vou comentar essas coisas hoje. Esse vídeo precisa ter pelo menos 1000 visualizações. Se você comenta algumas coisas, Mefistófeles age pesadamente. O ministro Alexandre de Moraes, sem trocadilho, determinou que a PF abra um inquérito para apurar se o senador Flávio Bolsonaro cometeu crime de calúnia contra o Luiz Inácio. A representação da PF cita uma publicação de Flávio nas redes sociais, em que associa Lully à imagem... tá de brincadeira, rapaz! Em 2022, foi que não podia dizer que o Luiz Inácio era amigo lá do rapaz, do Daniel. Agora o Flávio não pode fazer uma coisa que diga que Lula recebeu o Nicolás Maduro aqui em 2023 com tapete vermelho. E não recebeu? Primeira ação... Recebeu toda a cúpula do Foro de São Paulo em Brasília, no hotel de luxo. Não foi verdade? E depois, com o tapete vermelho, não teve até um incidente com a Ortiz, com aquela jornalista da Globo? Como é o nome dela? Sei que lá, Zene Ortiz, acho que é alguma coisa assim. Então vejam só, o Flávio, não pode não, hein? Engulão. Esqueçam que o Nicolás Maduro está onde está.
O Flávio fez uma publicação associando a imagem de Lula, segundo aqui a CNN, a Nicolás Maduro. Eu já nem sei se eu posso falar a expressão. Pelo amor de Deus, gente. Isso é interferir no processo eleitoral. Estamos no pré-processo eleitoral. Isso é interferir. Lá vamos, sabe? Lá vamos nós de novo. E vai piorar, porque vem o Imbecias. O que é o Imbecias hoje? É um projetinho de novo Toffoli. Dono de Itaiaiás, mas que manda caçar senadores, porque senadores participam de CPI. Vai chegar um tempo em que você aí do outro lado vai pensar assim, realmente hoje eu tenho que... Se você trabalha, se você não é aposentado, você vai dizer assim, hoje... Eu não sei não, se eu continuar acordando cedo, indo para o trabalho e voltando tarde, esquece, achando que cuidando da minha mísera vidinha cotidiana, eu vou... acho que a gente vai ter que parar um pouquinho para resolver essas histórias. Matutar, o que a gente pode fazer para ajudar o Brasil? Vou aposentar também, tá, não sei o que, vou ter que parar de cuidar do netinho um pouquinho, porque nós estamos já em queda livre. Nós estamos rumo ao abismo no Brasil, nós já fomos rumo ao abismo, já caímos no abismo, e agora nós estamos assim, caindo em queda livre. Tem que ver se pega um garrancho aqui do lado, pega uma raiz de uma árvore, sustenta e volta. Que é isso, rapaz? Bom, Flávio se manifestou após Moraes mandar a PF abrir inquérito contra ele. Um dia após, alguém diria, está cortina de fumaça, um dia após, se não fosse a manobra que o governo e as togas fizeram ontem à tarde, a esta hora teríamos 3 ministros do Supremo e o Procurador-Geral da República indiciados. Curioso que esta história de pegar o pré-candidato à presidência que lidera as pesquisas e já meteu inquérito contra ele, dando um recadão na testa dizendo: não abra a boca, você não pode fazer campanha, você não pode dar as suas opiniões livremente, porque nós estamos aqui para limitar e você vai perder. Flávio se manifesta após Moraes mandar abrir inquérito contra ele. Alexandre de Moraes abriu inquérito para apurar se senador cometeu crime de injúria contra Lula. Flávio, que é advogado, disse: é juridicamente frágil. Mas, ô Flávio, a acusação da trama golpista também é juridicamente, faticamente frágil. Os troços do dia 8 também são juridicamente, faticamente frágil. A maluquice de unir o que teria supostamente acontecido em novembro de 2022 e depois em janeiro de 2023 dizer que foi uma coisa só, como disse o PGE, é maluquice. É juridicamente, faticamente frava. Só que tem pessoas pegando 27 anos, 26 anos, 25 anos nesse momento. Quer dizer que a coisa está invertida? O Senado faz uma CPI, faz um relatório para indiciar. Agora vão caçar os mandatos dos senadores. Estão caçando o meu voto, o seu voto, os meus representantes, os seus representantes. Nós não valemos nada para essa gente. Olha a inversão. O candidato, o sujeito é um senador, tem imunidade parlamentar. Algo tão precioso que a Constituição consagrou, assegurou no texto constitucional, e eles massacraram a imunidade parlamentar. Igual a nossa. Nós também, pelo Estatuto de Ordem da OAB, Lei Federal, nós temos imunidade também para trabalhar. Também estão massacrando. Entretanto, nós já sabemos agora que os 2 últimos presidentes da OAB tiveram contratões aí com o Banco Master. Quem é que não está na conta? Você dirá eu também direi, eu não estou. Quem é que não está na folha de pagamento do Banco Master?
Na Bahia, então, parece que todos os candidatos, de um lado e de outro, na folha de pagamento. Isso é uma tia-avó dizia assim, isso é uma escrotidão imensa. O senador Flávio Bolsonaro reagiu nessa quarta-feira à instauração de inquérito determinada pelo imperador do Brasil, Dom Pedro IV. Não, vou botar assim, Dom Pedro XIII, ou Dom Pedro 45, que dizem que ele é tucano, para a Polícia Federal investigar Flávio. Flávio diz que recebe com profunda estranheza. A medida é juridicamente frágil, diz ele, uma vez que a publicação objeto do procedimento carece de qualquer tipicidade penal. Flávio tem que começar a falar mais a língua do povo. O povo não sabe o que é tipicidade penal. Quando você reagir a essas coisas, que essa é só a primeira e viram muitas outras, você não tem que só rebater para a mídia ou falar na linguagem que a mídia, que nós, os entendidos e o meio entende. Fale para o povo. Se defenda dessas coisas, mas comunicando ao povo o que estão fazendo com você. Você não está fazendo prova de OAB, não. Fale para o povo. Fale a linguagem do povo. Eu sei o que é que você está tentando fazer. Você está tentando se descolar do seu pai, dizer que você não usava daquela linguagem. Não precisa usar de palavras fortes, mas fale de maneira mais clara ao povo. Fale de maneira mais clara, amorosa, mais simples. Eduardo Bolsonaro também reagiu. Se manifestou sobre o inquérito que Moraes manda abrir contra o pré-candidato Flávio, que por acaso é seu irmão. Eduardo Bolsonaro disse: a Moraes vai pesar a mão nas eleições brasileiras e tentar influenciar o pleito ao determinar a abertura de inquérito contra o senador Flávio Bolsonaro. Quem é que não sabia disso? Disse Eduardo, ele mandar abrir inquérito à sua Polícia Federal para investigar, e depois adivinha, quem vai julgar os casos? Ele também. Um jogo de cartas marcadas para não permitir a eleição de Flávio. É isso mesmo. E veja só, o Eduardo está certo, como quase sempre. Lá atrás, quando começaram a fazer esse cerco contra o Jair Bolsonaro, muitos diziam, não, isso não vai dar em nada. E eu estava vendo, e muitos estávamos vendo. Isso é um cerco, tem um objetivo, vai ter um fim, como teve com Bolsonaro. Se não se reagir isso agora, o negócio vai ficar... É que nós somos uma corruptela. O Centrão está louco para continuar como está, etc, etc. Situação muito problemática no Brasil. Bom, talvez a razão e o motivo de toda esta perseguição está aqui. Nova pesquisa, hoje, resultado, divulgação nessa quarta-feira, agora do Instituto da Pesquisa Genial Quest. Flávio aparece de novo numericamente à frente de Lula, 42% no segundo turno. Lula tem apenas não, né? Eu nem acredito, 40%. De novo, o senador Flávio Bolsonaro superou numericamente o presidengo na nova rodada de pesquisa de intenção de voto. Gente, já está se formando. Agora, estão querendo fazer o quê com o candidato que você aí está escolhendo? Você tem que aprender o seguinte. O novo normal no Brasil, de 2022 para cá, é que você é uma pecinha produtora de pagamento de impostos. E as seguronas, meus amigos, não tem direito de dar um pio, comam caladinho, tá? Aqueles que têm as mulheres com contrato de 131 milhões de reais, 129 milhões de reais, querem você e eu no cabresto. O pesadelo está na hora de acabar, não tá? Dê seu like, inscreva-se, confira a sua inscrição, comente, compartilhe. Se aparecer o botão hypar, clica aí para esse vídeo chegar até na Lua. Mas os astronautas já voltaram, né? Aliás, tem um baiano de quem eu tenho muito orgulho, que tem um ótimo canal chamado Inteligentista. Ele tem lá umas teorias sobre a ida do homem à Lua. Negócio, doutor em física, um jovem muito talentoso. Me dá orgulho, viu, meu conterrâneo? Grande abraço. Vá até a aba Seja Membro. Torne-se membro desse canal.